nós somos essencialmente energia. Os campos eletromagnéticos gerados pelo nosso corpo influenciam as pessoas ao nosso redor e nós também recebemos influências das pessoas próximas através dos seus campos eletromagnéticos. Essa atuação de campo eletromagnético influenciando a biologia celular é um dos princípios pelo qual a homeopatia, uma substância ultradiluída, pode curar. Ou, como dizem seus detratores, a homeopatia não demonstra uma eficácia superior à de um placebo. Apesar dos milhares de casos documentados no mundo em 2 séculos e dos avanços científicos sobre o assunto, a negação desses fatos persiste. Para aprofundar essa questão, vou até a Alemanha, ao Instituto de Pesquisa em Homeopatia. Sua missão é coordenar todas as pesquisas nessa área. Afinal, qual é a verdade? Na homeopatia, a polêmica gira em torno de um relatório, o relatório australiano. Então, o relatório oficial de 2015, cujas conclusões são de que a homeopatia é ineficaz para qualquer patologia médica. Na verdade, a história é que houve um primeiro relatório, o primeiro relatório australiano, que foi encomendado pelas autoridades de saúde australianas, o NHMRC, National Health and Medical Research Council. Sabe-se, pelos pareceres do professor Mandelson, que emitiu uma opinião sobre esse primeiro relatório, que esse primeiro relatório era de alta qualidade. Também se acredita que ele tinha conclusões favoráveis à eficácia da homeopatia, mas esse primeiro relatório foi enterrado. E então, o que agora chamamos de relatório australiano é, na verdade, o segundo relatório australiano. Então, nós analisamos esse relatório de cabo a rabo, 600 páginas, e descobrimos uma série de problemas com esse relatório. Em termos científicos, critérios que nunca tinham sido usados antes, critérios de tamanho do estudo e de qualidade, que são critérios muito rigorosos e que têm como consequência reduzir a evidência de 176 estudos clínicos randomizados para apenas 5 estudos. Quando a gente entende isso, entende facilmente como se pode chegar a conclusões tão radicais, tão categóricas, de que a homeopatia seria ineficaz para qualquer patologia. Existem outros estudos de altíssima qualidade e revisões desse tipo que já foram feitas. Em particular, um estudo muito importante que vem à mente é o de Robert Match, de 2014, que demonstra muito claramente que, na verdade, a homeopatia chamada hahnemanniana individualizada, como a que se encontra ao consultar um homeopata, apresenta resultados positivos além do placebo. Portanto, as conclusões desse estudo são muito claras, e a metodologia utilizada, que segue o estilo Cochrane, ou seja, metodologias muito estabelecidas e sólidas, não foi criticada até hoje. Já faz anos que eu uso homeopatia. Os resultados que observo me deixam intrigado. A famosa controvérsia científica sobre a memória da água, proposta por Jacques Beneveniste e trazida de volta à tona pelo Prêmio Nobel de Medicina Luc Montagnier, deve ser definitivamente encerrada. Existe alguma teoria capaz de explicar a ação desses misteriosos grânulos? Minha atuação consiste em estudar métodos científicos, os métodos da ciência, para entender como funciona esse remédio homeopático, independentemente da questão médica. De maneira estranha, nunca tinham estudado medicamento homeopático. Então, escolhemos 2 linhas de produtos. Um produto mineral, que é o Cuprometalicum, e um produto orgânico, uma planta, que é o Geosemium semprevirens, e seguimos rigorosamente o protocolo da farmacopeia europeia. Ou seja, o que estamos estudando é um medicamento e não um produto de laboratório. E então, o que descobrimos foi que, quando fazíamos os estudos, o processo homeopático envolve 4 elementos. A matéria-prima, claro, a água, o recipiente e o ar. O que mostramos nesse estudo chamado DINOME foi que mesmo em diluições muito altas, chegando até 30 CH, ainda encontrávamos alguns microgramas de matéria sólida. E essa matéria sólida normalmente não deveria estar ali, já que usamos apenas água pura.
Portanto, é evidente que a única fonte de matéria no processo só poderia ser o recipiente. Trabalhamos com recipientes de vidro e sabemos que a água é agressiva, então a água vai dissolver o vidro. E ela vai dissolver o vidro tanto se você tiver em 10 CH quanto em 30 CH. O segundo ponto que podemos observar é que fizemos a experiência diluindo sem agitar e diluindo com agitação. E vimos que era muito diferente, e é evidente que a agitação, ou o fato de sacudir, traz ar. O ar também traz sua própria matéria. A água, obviamente, é pura. E aí resta o produto final, o produto que utilizamos. Podemos mostrar que, além de uma diluição de 6 vezes por um fator de 10, não restava mais nada. Não restava mais nada do produto. Então, a partir de 3CH ou 6DH, a matéria é arrancada do recipiente. E depois essa matéria vai ter um efeito sobre a água. Essa matéria dissolvida, sólida, em combinação com bolhas de gás para dar as propriedades do medicamento. Então, hoje sabemos que o medicamento homeopático não é nada. É uma dispersão de nanopartículas, de nanobolhas de ar com água e, obviamente, sem o produto inicial. E o que a teoria traz é que ela nos ensina que, quando levamos em conta a molécula de água, o vácuo e a radiação eletromagnética, vemos que, na água, cortamos um tabuleiro, sabe? Como um tabuleiro de xadrez, cujas dimensões são de 100 nanômetros por 100 nanômetros, que correspondem à excitação da molécula de água pela radiação eletromagnética, que nesse caso é do tipo ultravioleta. E então esse tabuleiro se comporta como qualquer memória de computador, ou seja, na interseção de cada casa eu posso colocar 0 ou 1, e assim posso codificar qualquer tipo de informação. Então, a ideia é que, quando se faz o medicamento homeopático, uma pista de compreensão seria que esse tabuleiro existe na água e vai ser estabilizado pelas nanopartículas sólidas e pelas nanobolhas de gás. Porque se não houvesse esses objetos, o tabuleiro seria instável. Isso nós também demonstramos teoricamente. Para que o tabuleiro seja estável, ele precisa se fixar em alguma coisa. Então, o ideal é que seja em sólidos ou em gás. E uma vez que esse tabuleiro está lá, obviamente a molécula, quando a colocamos colocamos sua informação nesse tabuleiro e, depois, quando diluímos, retemos apenas a parte imaterial eletromagnética, a assinatura eletromagnética da molécula, mais do que o aspecto material. Então, eu fui buscar uma técnica que permitisse obter imagens. Ou seja, eu quero uma técnica em que eu possa estudar a gota, a solução homeopática ou o glóbulo, e sem transformação. Então acontece que essa técnica existe, chama-se eletrofotônica, e o que vamos fazer é colocar uma câmera muito sensível que vai registrar essa emissão ultravioleta, que é invisível, não conseguimos ver a olho nu. E ao registrar essa emissão, vamos captar uma imagem do produto sob essa tensão, que na física é chamada de efeito corona. E depois é fácil, porque a gente coloca a gota, pode ser uma gota de qualquer coisa, e então observa, temos uma imagem. Então, por exemplo, isso é exatamente o que fizemos no âmbito do projeto de nome. A gente observa, claro, a água pura, que tem uma assinatura bem reconhecível. É uma coroa que está relativamente bem desenvolvida. Ela ocupa mais ou menos entre 7% e 8% da superfície. E principalmente o que caracteriza a água pura é que ela tem dificuldade de se estruturar em chamas, o que chamamos aqui de streamers. Tem alguns, mas dá para ver que alguns são curtos, outros são longos. Isso é característico da água pura. O que fizemos em seguida foi usar tintura mãe de ginsemium, sem pervirinas. Então aqui a gente vê logo a diferença. É que agora aqui tem matéria, porque estamos com a tintura mãe, então não houve diluição. E dá para ver imediatamente que a emissão luminosa é completamente diferente. Depois, o que fizemos foi diluir essa tintura mãe a 10 a menos 26. A gente chega a um ponto onde, teoricamente, não deveria mais haver nada, mesmo sabendo que já não tem nada desde o início. Então aqui dá para ver muito bem o que acontece. A gente vê que reduz o número de streamers, ou seja, diminui a informação e, principalmente, eles ficam mais longos. E depois, obviamente, temos o efeito da dinamização.
E aí vemos que o produto muda ainda de... A execução é importante, ela traz modificações na imagem. Vamos analisar essas imagens com métodos científicos, tamanho da coroa, número de streamers, quantidade de informações que estão contidas, já que podemos modelar a quantidade de informações por algoritmos matemáticos. E a análise de todas essas imagens dará origem a uma publicação que está em fase de redação. Então, em conclusão, podemos dizer que a água, a tintura-mãe, o produto diluído 26 vezes ou dinamizado a 13 CH são produtos que são todos diferentes. Na imagem, há uma informação de cobre aqui, que é muito diferente de uma informação de gel semum. Cada remédio tem sua assinatura fotônica. Já se sabia, desde o século XIX, que na natureza existem duas coisas. Existe matéria e existe radiação. E que a realidade é ou material ou imaterial. Então, o que choca na homeopatia é que usamos a parte imaterial, invisível, inobservável, mas, acima de tudo, há esse aspecto eletromagnético, ou seja, os campos eletromagnéticos estão em toda parte e fazem parte, estão acoplados à matéria, e não podemos imaginar a matéria sem os campos, ou os campos sem a matéria. Então, a partir do momento em que você pensa em adicionar os campos e a matéria, você pode ter uma visão racional da homeopatia, mas, inevitavelmente, a parte materialista, a parte material das coisas, fica em segundo plano. A homeopatia não fere a racionalidade, ela fere a materialidade. Não é a mesma coisa. Nos ajude a divulgar esse conteúdo, curtindo, compartilhando e deixando seu comentário sobre novos temas. Saúde a todos e sempre avante!